Acho que a gente tá ao vivo. É isso aí. Acho que a gente começou. Aqui não tem introdução, aqui a gente já começa começando. Bom, para quem tá assistindo a gente pela primeira vez, fala assim, quem que é esse aí que tá começando um podcast? Agora resolveu começar um podcast. Isso aí. A gente resolveu começar um podcast para conversar, para ter um papo sobre a vida, sobre saúde, produtividade e essas coisas aí que a gente precisa, de repente, contribuir para a vida de outras pessoas. E eu trouxe uma convidada especial hoje pra gente conversar aqui. Ela que é parceirona, né? Parceiraça mesmo. A gente tá fazendo uns business junto e nada ninguém melhor para começar esse podcast e falar sobre saúde. O tema de hoje vai ser saúde. E seja muito bem-vindo, Pamela Miura. Olá, arigatou, né, pelo convite. Imagina, Bora tentar seja passar muito um bem-vindo. pouquinho de saúde para todo mundo que estiver assistindo a gente. É isso aí. Vamos que vamos. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Thiago Ramada. Estou aqui no Japão. Atualmente estou fazendo várias coisas na minha vida. Tentando salvar o mundo aí, com vários projetos. E agora mais um, né? Podcast. Né? Fazendo A treino, tarefa fazendo transição de complicada. carreira. Exatamente. Fazendo treino, fazendo aí uma transição de carreira. Eu sou designer gráfico, mas estou trabalhando totalmente com marketing, fiz formação de marketing quando eu estava na Irlanda fazendo um intercâmbio de inglês. E agora eu vim para o Japão para poder, né, tipo, começar uns novos planos aí, novos objetivos, estudar muito de novo. E eu estou fazendo transição de carreira para a área de TI, né? Estou tentando galgar aí talvez cibersegurança ou até mesmo programação. E nesse meio tempo eu voltei a amizade com a Pamela, que a gente tinha perdido aí faz um bom tempo já, né? Já faz alguns anos que a gente tinha perdido essa amizade. Mas, Por conta de distância, por conta de vidas mudando aí. E, e aí eu conheci ela de novo pelo Instagram e a gente começou a conversar e começou alguns negócios juntos aí, fazer uma sociedade, uma parceria legal. Descobri que ela é uma puta de um profissional que está aí na área de personal trainer, se formou, ganhou vários concursos e usou uau! o treino, usou o treino para de repente sair, né, de algum mal, alguma coisa que estava acontecendo de ruim na vida, como todos nós temos, passamos por isso, alguns problemas. E ela usou o treino para se dedicar e para sair disso tudo. Mas vamos lá, vamos começar então. Começa se apresentando aí para a galera, dá seu background. Vamos lá, então. Olá, gente. Meu nome é Pamela Miura. Bom, eu acredito que praticamente estou no Japão a vida toda. Quase isso. Bom, eu tenho mais de 20 anos. Vim para cá, eu tinha 4 anos de idade. Entre idas e voltas, é um total de quase 20 anos de Japão. Me mudei, ia falar recentemente, mas acho que não tão recente assim, para Okinawa, vai fazer 4 anos agora. Bom, Okinawa, não sei, talvez pode ser que tenha alguém que não é do Japão que esteja assistindo, é uma ilha tropical do Japão. Bom, desde que eu me mudei para Okinawa, eu já me mudei para cá na intenção de ficar mais ativa na minha profissão como personal trainer. E eu me mudei para cá numa época um pouquinho complicada, que foi logo no meio ali da quarentena do Covid, né? Então, foi um pouco difícil no começo para mim atuar nessa área, até porque não tinha como a gente ficar saindo de casa, ficar frequentando academia. Foi onde eu comecei Bem a intenso. fazer mais o atendimento online, bem intenso, bem intenso. Então, eu comecei a fazer o atendimento online, porque eu já estava praticamente um ano, quase um ano, sem conseguir frequentar a academia, porque as academias estavam praticamente todas fechadas. E comecei a fazer os treinos em casa e fazer live no Instagram para o pessoal poder fazer treino em casa também, para não ficar sedentário, porque muita gente estava reclamando de home office e tudo mais, ficava o dia todo dentro de casa e acabava não fazendo nenhuma atividade física. Então, eu comecei
ali, né, no Instagram, fazendo live para ajudar as pessoas a se movimentar. E foi crescendo com o passar do tempo, foram aparecendo clientes querendo consultoria privada, né? E com isso foi só aumentando. E agora, graças a Deus, a gente pode frequentar a academia de novo. Então, eu já estou conseguindo fazer atendimento tanto online quanto presencial. Mas o que foi bom dessa época do Covid é que abriu uma nova janela, vamos dizer assim, para mim, de tentar dar um pouquinho mais de atenção para o online. Eu Não acho que sei o mais o que online falar. virou. O online agora acho que ele virou, tipo. Ele virou o carro-chefe, né? O digital agora, né? Tá entrando com muita força aí, com tudo. Eu acho que depois da pandemia, o digital ele se tornou o primeiro lugar, né? Tipo assim, virou o meio principal das pessoas comunicar e levar trabalho e fazer. Porque a pandemia acho que trouxe como é que fala? A pandemia acho que trouxe algo assim, Uma nova visão, nítido. né? Uma visão, Sim, mostrou uma nova no perspectiva para digital. as pessoas. Dá para trabalhar, tipo, online, dá para você fazer acontecer online, não precisa você estar Porque presencialmente, né? eu acho E, que até então a gente tinha muito esse de ter mais confiança em fazer no presencial, né? Aí, acho que mas, durante a pandemia, o fato da gente precisar mais conectar com as pessoas e a única fonte era online, então acho que isso deixou a gente, tirou um pouco esse preconceito de querer fazer tudo presencialmente. exatamente, exatamente. E hoje, até para você ir no supermercado, qualquer coisa que você vai fazer hoje, você está fazendo compra online. Aqui mesmo tem, como fala, aqui onde eu moro, aqui em Nagoya, tem o Uber Eats, em muitas regiões do mundo, né? Tem Uber Eats, tem outras companhias de delivery para comprar. Os caras estão entregando de tudo hoje aqui. Estão entregando desde comida. Uma vez eu vi o pessoal pegando até flores, entregando flores com Uber Eats. Então, assim, para você ver como Uau! tá, as Eu pessoas já vi de estão. Mas eu acho que Starbucks. do Starbucks tem bastante também. Tem bastante. E tá um carro crescente, né? Tá um caminho crescente aí para a área do digital. Eu acho que tá dominando e vai dominar mais ainda agora com essas ferramentas novas do inteligência artificial que tá chegando aí. Sim, Chegando com tudo e agora tá na mão do povo, com do povão, certeza. né? Está Tipo, do tomando público, né? conta. Mas eu acho que o digital também, ele prova que é muito mais fácil pra gente conseguir as coisas que a gente quer conseguir na vida, entende? Eu acho que se a gente não aprender hoje a estar no digital, a gente não vai conseguir se sobressair em lugar nenhum. Então, as pessoas que não têm mais tempo, sabe? Aquelas pessoas que tinham tempo antigamente para de repente fazer as coisas, elas não têm mais tempo. Então, elas têm, tipo assim, tempo limitadíssimo. Então, elas não querem mais estar pagando ou indo para um lugar para fazer alguma coisa. Então, elas estão sempre querendo procurar fazer em casa ou online. E, na minha opinião, acho que esse online e digital está criando uma geração de pessoas muito sossegada, né? Digamos assim. Uma geração de pessoas lazy, que não querem mais sair de casa. É verdade. Pamela, Muito mas você que verdade trabalha isso nessa daí. área, é, mas você que trabalha nessa área já tipo de personal trainer, me conta um pouco aí como que foi, por que você entrou nessa área, como que você começou, qual foi sua paixão inicial pelos treinos e como começou tudo isso? Dá um Bom, geral pra galera aí, vamos tá lá. te conhecendo. Sim. Acho que a atividade física em si, não digo tanto questão de esporte, mas exercícios físicos como caminhada, corrida. Corrida nem tanto, corrida era um pouquinho meu fraco, só que a atividade física em si, eu sempre gostei bastante. Nas escolas aqui do Japão, desde as aulas de educação física que a gente tinha, né, alguns exercícios físicos que a gente tinha que fazer, como abdominal, às vezes fazer prancha e flexão. Então, eu sempre gostava, sempre achava divertido. Aí, quando era aqueles dias assim de fazer algo relacionado a esporte, como basquete, futebol, vôlei, eu já ficava, nossa, lá vem, né? E acho que desde a da época da escola, que eu tinha, sei lá, meus 7, 8 anos, eu já gostava da atividade física, mas ainda não chegava a ver isso Uhum, como algo assim, como um hobby, uma paixão, vamos dizer. uhum, Mas eu já sabia que aquilo dali
fazia bem para a nossa saúde. Como eu não gostava do esporte, tanto assim, eu Você já teve alguma me influência dos aprofundava um seus pouquinho pais ou mais da nos sua família? exercícios físicos em si. Aí, bom, da minha família, sabe, né? Pai, pessoal do Brasil, é tudo futebol. Sim, sim, sim. Então, sempre foi mais, eles foram sempre mais voltados para o futebol em si. E eu não sabia chutar bola direito, só chutava a canela das pessoas, então acho que não era para mim. É tipo eu quando eu era pequeno. Mas, então, eu não falava, meu irmão chega a falar para mim assim, que não é nem perna de pau, né? No meu caso, eu já entrava para quebrar as pessoas mesmo. Então, aí, mais ou menos, acredito que, ai, como que se fala? No colegial, isso, no colegial Uhum. aqui no Japão, eu tive um pouquinho mais de contato com os exercícios físicos, porque na escola que eu estudava, tinha uma academia, e eu sempre via pessoas Legal. ali puxando peso e tal, até então nunca tive contato com a musculação em si, né? Então eu via o pessoal fazendo, eu falava, também quero fazer. Só que aí eu só fazia aquilo que eu entendia, que eu acho que é o início de todo mundo é assim, né? Ia lá, usava um pouco a esteira, a bicicleta, Sim, sim. fazia alguns abdominais e acabou. Via o pessoal fazendo as outras máquinas, ficava observando, achava interessante, mas como não entendia, eu tinha um pouquinho de medo de usar. Então, esse foi o primeiro contato. Até que eu entrei em aqui no Japão a gente tem o Bukatsu. Como diria Bukatsu no Brasil? Você sabe dizer, Ti? Não. Bukatsu. Tenta explicar de outra É, forma. acho que seria tipo, acho que no Brasil seria tipo uma aula extracurricular. Acho que é isso, que são os clubes, Ah, né? tá. Que aí Aham. tem o clube do futebol, o clube de maratona, de leitura, informática, e eu fiz como que eu vou explicar isso em português? É o taiko. Eu era do taikobu, que é aquele tambor grandão Uhum. japonês, o adaiko. Sim, sim. Aham. E eu entrei Muito, muito, nesse muito famoso daí, por aqui, inclusive, né? com certeza. É. E o que Você, eu não você chegou a fazer aquele lá, que esperava legal. é que isso. Então, isso exigia muito do físico, acredita? Ah, Os eu não tenho braços, ideia de as como que pernas, faz aquilo porque ali. você. Não. Então, porque você movimenta o corpo também, enquanto é como se você estivesse dançando e tocando ao mesmo tempo, né? Eles falavam que era tipo o ritmo para você conseguir fazer o som ali ficar bom e tudo mais, você tinha que fazer praticamente os agachamentos enquanto você Queima tocava. muita caloria, não queima, não? E isso começou, nossa, a gente acabava o dia quando a gente tinha que treinar, a gente treinava o dia todo. Acabava moída, no outro dia eu não aguentava andar de dor nas pernas, para você ter uma ideia. Era pior do que um Meu treino Deus de do céu. perna. E por causa disso também a gente tem que fortalecer bastante o core, né, o abdômen. Então, a gente fazia bastante abdominal também, com exercício e prancha, para ajudar ali na hora que a gente tinha que fazer a apresentação, né? E isso fez eu tomar mais gosto ainda pelo exercício físico, porque aí eu comecei a ver os músculos ali na perna aparecendo, o abdômen ficando um pouquinho mais definido, os Sim. ombros, né? As costas, porque usa bastante os braços, então começa a fortalecer toda essa região. Aí eu falei, Eu pronto, acho que achei um eu novo vou hobby. fazer Eu esse acho que eu vou negócio pro começar a resto fazer da taiko. vida. É muito gostoso. E o bom é que não tem notas musicais, você só precisa bater ali no ritmo que tá tudo certo. Achei um novo hobby. Então, e aí depois disso que eu vi ali que a diferença que o exercício físico faz no nosso corpo, aí eu tomei mais Uhum. gosto ainda, porque eu sempre fui bem magra, né? Então, o fato de eu começar a ver que os shorts, na hora que eu vesti o short, a perna estava um pouquinho mais grossa,
que o abdômen estava ficando bonitinho ali, desenhado. Então, eu comecei a criar mais gosto e fui me aprofundando um pouquinho mais. E Sim. nessa época, eu lembro que eu usava o videogame para me ajudar a me exercitar, você acredita? E como que você usava o Você videogame? conhece aquele. Ai, como que chama? Aquele Nintendo Wii? Sim, conheço. Ele tinha um fit, tinha a pranchinha, tinha os negócios ali para fazer Ah, exercício. E você pode eu ficar movimentando. comprei, sim, eu comprei só para mim poder fazer, porque eu experimentei uma vez na casa de uma amiga e eu gostei. E comprei o Wii só para eu poder fazer esses exercícios. Legal. E Então olha, eu lá, fazia então na infância, foi o todos primeiro os contato dias. foi com exercício. Foi, porque foi na época da adolescência ali, entre os 16, 18, sabe? Sim. Então, tinha que ter algo divertido para eu poder fazer aquilo. Porque eu gostava do resultado, mas ainda não tinha aquela disciplina, né? Eu estava criando um Aham. hábito. Então, tinha que ser divertido para mim. Então, foi aí, meu começo foi esse. Primeiro foi o taiko e depois foi o game. Foi o game. Aham. Ah, isso. Aí, desde então, eu sempre mantive não vou dizer o hábito de me exercitar, porque ainda não era um hábito para mim. Só era algo que me trazia benefícios no meu corpo, vamos dizer Aham. assim. Eu não pensava ainda em questão de saúde, mas sim de estética, porque eu gostava do resultado que eu estava vendo. E todo adolescente quer ter um corpo, né, legal, um corpo ok. Eu acho que todo mundo quer ter um corpo ok, né? Até Todo mesmo. mundo, né? Mas acho que quando a gente está na fase de ser jovem adulto, adolescente, ali a gente tem um pouquinho mais desse apego com o nosso corpo, né? Eu confesso que eu não tinha muito, não. Eu acho que eu era um pouco desleixado quando eu era mais adolescente. Eu só queria. Acho que você lembra dessa época, né? Quando eu tinha 18, 19 anos. Só queria Ah, saber de sim. carro. Moleque mimado, eu queria sair de carrão É, por aí e tal. É, mas eu acho que a maioria das pessoas aqui no Japão, mais ou menos nessa idade, assim, que gostam, já tem o gosto pelo carro. Eu acho que por ser o país do Velozes e Furiosos e tudo mais, onde, né, todo lugar tem Skyline, tem carrão, isso e aquilo, eu acho que isso já exatamente. ajuda um pouco a gostar mais dessa parte, né? Mas, E foi aí que a gente se então, conheceu também, esse né? foi. Eu lembro, você tinha um Chaser branco. Depois eu pintei tudo, virou uma nhaca. Detonei o carro. Vixe, ficou lindo. É. Ah, mas era boa essa época, era boa essa época, eu gostava. É, com certeza. Sempre bom Tá, e ser aí você. jovem, fazer tudo, né? Não tem limites. Sim. E aí você começou. Tá, aí você começou tipo, no taiko, fez o taiko, tava ali preparando, vendo como é que fala? Suas pernas, tava ficando mais torneada, começou a tomar mais gosto. E depois, o que rolou? Sim. Bom, esse foi o meu primeiro contato mais forte, né? Com Uhum. o fitness em si, com o exercício físico. Aí o que aconteceu depois é que eu engravidei. Eu Boa. engravidei da minha primeira filha. E quando isso aconteceu, acho que por ser mãe de primeira viagem e por ser muito nova, a gente começa a querer proteger a cria, né? Então Sim, claro. eu fiquei o completo oposto durante a minha gravidez, porque no comecinho dela eu ainda tentava, sabe, fazer caminhada, subir escadas, coisas do tipo. Só que eu sentia muito mal, eu tinha muito enjoo com a minha filha, né? Nos 3 primeiros meses foi terrível, tanto que ao invés de ganhar peso, eu perdi peso. E muda muita E por coisa quando causa você engravida? disso, olha, fisicamente,
eu não notava muita coisa, mas o que acontece é mais questão interna, né? Respiração mais ofegante, afinal, seu coração está batendo seu sangue e o sangue da sua criança que está sendo formada ali. Fora todo o esforço que seu corpo está fazendo, que seu metabolismo está fazendo para gerar aquela criança. Então, Aham. é vitamina que começa a faltar, é enjoo o tempo todo, né? Eu não tinha um mínimo de apetite possível. Olha, para mim comer era um sacrifício. Quando eu conseguia comer, normalmente era alguma coisa mais leve, tipo salada, algum suco, alguma coisa assim, Uhum. bem leve e de preferência gelado. Eu não conseguia comer nada quente, tudo me dava enjoo, era horrível, era horrível. E por experiência própria, quando é menina, eu acho que é pior do que quando é menino. Menino, eu acho que é um pouco Ok. mais tranquilo. E nessa de tentar se manter ativa, teve um dia que estava um pouco quente, estava calor, e como eu disse, eu quase não conseguia me alimentar. Eu fui fazer uma caminhada, né, para mim não ficar só parada dentro de casa. E nessa que eu fui fazer a caminhada, eu passei muito mal. Aí acabei que eu fiquei com medo de fazer mal para o meu bebê e parei. Não voltei mais a fazer caminhada. Eu fiquei completamente sedentária ao ponto de quando ela nasceu, ela tinha mais ou menos uns, logo após, acho que ela tinha uns 3 ou 6 meses. Eu fui passear no shopping para a gente comemorar os 6 meses dela, tirar foto e tudo mais. E Aham. eu não dei conta de usar uma bota com um pouquinho de salto, de tão zero músculos que eu estava. Nossa, então você emagreceu Eu bastante aí por conta da. muito, porque assim, antes de eu engravidar da minha filha, né? Antes de eu saber que eu estava grávida, na verdade, eu estava pesando mais ou menos cerca de 62 quilos. E quando eu descobri que eu estava grávida, porque eu já estava passando muito mal, eu acho que foi na consulta do primeiro ou do segundo mês de gestação, eu já tinha perdido 8 quilos. Eu estava pesando 64, não, 62, eu passei a pesar 54. E no finalzinho do terceiro mês, mais ou menos, eu estava com 52 quilos. Eu já tinha perdido um total de 10 quilos nesses 3 meses de gestação. Meu Deus, Pamela. E, É bastante e coisa, como né? eu não comia muita coisa, ainda mais quando você está grávida, né? O médico Meu ficava Deus. super preocupado. Ele falou, você está comendo? E o que está acontecendo? Eu falava, não, eu passo muito Aham. mal, eu não consigo comer. Cheguei a pedir para ele passar vitaminas, alguma coisa assim, né? Ou remédio de enjoo que fosse, mas o médico aqui no Japão eles não passam nada disso. Pelo menos não passava, né? Não sei hoje. Naquela época ele não quis me Uhum. passar nada. Então foi bem tenso esses 3 meses, porque eu tinha que realmente fazer um esforço gigante para conseguir comer alguma coisa. E, obviamente, isso também, né, ajudou na questão de eu ter perdido músculos, porque foi muito de repente que meu apetite caiu e que meu peso caiu, então isso não foi nada bom na Sim. questão dos meus músculos que eu tinha ganhado todo aquele tempo antes da gravidez. Então, quando eu me dei conta de que eu estava tentando simplesmente passear com um saltinho que não era nada comparado ao que eu usava antes da gravidez, e chegar ao ponto de eu passar mal, sabe? Eu passei mal mesmo, a pressão caiu, minhas pernas Uhum. tremiam. Meu Deus Eu do tive céu. que Era comprar um bem chinelo crítico o negócio. para continuar o passeio. Foi. Porque, e eu não tinha me dado conta que aquilo era por causa do sedentarismo que eu fiquei durante a gravidez. Então, depois disso, eu falei: eu quero poder carregar minha filha no colo, sem minhas pernas tremer, sem eu começar a passar mal, e poder usar os Uhum. sapatos que eu usava antigamente, porque falei: não, isso não é normal, isso não tá ok. Foi onde eu comecei de novo. Eu ainda tinha o videogame, né? O eSport, o eFit, eu não lembro agora o nome, certo? E eu voltei a fazer os exercícios para conseguir ter músculos de novo,
né, para voltar a me alimentar melhor. Eu já estava, na verdade, me alimentando um pouco melhor, porque eu tinha que amamentar ela e tudo mais. Pensando nisso, eu já estava me alimentando bem melhor nessa época. Mas foi complicado essa parte de conciliar, né, a amamentação com o exercício físico. Mas deu certo, deu Entendi. certo. E me fala uma coisa, como é que a Até gente aqui tem faz alguma para perder pergunta? músculo, para perder músculo? Porque, Para tipo perder assim, músculo, porque não é uma coisa muito comum, né, perder músculo, né? Eu acho que você perdeu músculo, tá falando aí, você perdeu músculo ao ponto de não ter força nem para usar um salto. E, isso. e o que acontece? É comum para as pessoas perderem músculo assim, muito fácil, ou especialmente, sei lá, na idade que você estava, que era uma idade mais nova? Porque geralmente acho que a gente não perde tão facilmente músculo, né? Como funciona isso? Pois é. Eu acho que eu cheguei num nível bem crítico de sedentarismo, porque na época que eu estava na gestação dela e que eu fiquei assustada com tudo, né? Queria proteger a qualquer Uhum. custo, a ponto de evitar ficar fazendo caminhada, porque se eu me sentia mal, eu já achava que eu estava fazendo mal para ela, né? Teve uma Uhum. vez que eu fui abrir a porta de casa e, sem querer, bateu, né, na barriga, que a gente perde noção do espaço. Aí bateu a maçaneta na minha barriga. Eu não consegui dormir pensando que eu tinha feito mal para minha filha. Eu falei, se a minha filha nascer com algum amassado em algum lugar, a culpa foi minha, que eu bati a maçaneta na minha barriga. Coisas de mãe de primeira viagem. Mas, Sim, por mais que as pessoas falem para você, não, tá tudo certo, tá tudo ok. Às vezes até mesmo o médico fala para você, não tem problema, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Ainda assim, eu ficava com medo. E como eu passei mal, simplesmente por ter feito uma caminhada, eu achei que qualquer outra coisa que eu fizesse, que eu passasse mal, eu ia estar prejudicando a minha filha. Então, eu acho que eu criei um bloqueio tão grande na minha cabeça com isso, de que se eu passasse mal, eu ia passar mal para minha filha também, e ela não ia estar bem, que sim. eu parei com tudo. Então, tipo, eu passei praticamente minha gestação toda dentro da minha casa, assistindo televisão, né, seriado, no Uhum. caso, jogando videogame, que era o que eu fazia naquela época, graças a Deus eu Sim. me libertei disso. Não que videogame seja ruim, tá, gente? Mas tudo com excesso é. E eu jogava o Ah, dia sim, com todo, certeza. praticamente, É. né? E também E, estava numa outra fase e da sua vida, né? eu, Era diferente. sim, eu acho que ainda estava naquela transição. Acho que eu era bem nova. Eu tinha acabado de sair da escola para me tornar mãe. Uhum. Então, sabe, ainda não tinha, Você era né? uma, você era uma adolescente na fase adulta ali, jovem, né? Exato, E com uma porque eu responsabilidade grande no tinha seu colo. 19 anos. Isso. Eu É. não sabia cuidar nem de mim ainda e estava prestes a dar à luz a uma criança que ia depender de mim. Pois é, pois é. É É assustador. complicado, não tem como saber. Ah, mas você superou tudo isso, passou por isso E e acho, tá aí, né? É. com certeza, a gente aprende, né? Veio para me deixar mais forte. Mas a Sim. questão de eu ter perdido o músculo, eu acredito muito que foi isso. A falta da alimentação, porque mesmo depois dos 3 meses, tinha muita coisa que eu não conseguia comer. Por exemplo, Uhum. uma coisa que eu amo, que é bacon. Eu não aguentava sentir o cheiro do bacon quando eu estava grávida dela. Caramba, Era eu sentir o cheiro do bacon, me dá uma revida, volta assim no estômago, eu falava, tira daqui. eu não conseguia. É. E eu amo bacon. Então, Eu tinha muita imagino, eu coisa que eu não imagino. conseguia comer. Tinha muita coisa quando eu fiquei grávida dela que eu não conseguia comer. E uma delas era carne. Eu não conseguia sentir muito cheiro de carne. E a carne me Entendi. deixava, então, assim, a maior fonte de proteína era o que eu menos conseguia comer. Porque era bem Caramba, engraçado. Mas, assim, minha alimentação, quando eu estava grávida dela, era praticamente, tomava comer carê. Se me desse uma panela de carê, eu comia a panela inteirinha não sozinha. entendo.
E aí, me a conta uma louca coisa, do Fran. Karen naquela época. Mas me conta uma coisa. Depois que você passou essa fase aí e tal, aí você começou a ganhar de novo. Como que você voltou para sua vida fitness? Que você tomou gosto e que você falou assim, agora eu vou ganhar concursos. Isso daí foi um pouco depois do meu segundo filho, ele completar um ano, mais ou menos. Porque, como a minha primeira gestação, eu cheguei no limite ali de ficar completamente sedentária, a ponto de nem ter mais músculo, como eu já disse para você. Quando eu voltei a me exercitar, logo depois que eu tive ela, eu falei, eu não vou mais parar com isso, né? Eu coloquei isso como que eu posso dizer, como um objetivo na minha vida. Falei, eu preciso de músculos para me movimentar. Mesmo não entendendo muito ainda a respeito, eu já senti na pele que, para mim ter força, para mim conseguir fazer uns movimentos normais do dia a dia, eu preciso de músculo. Então, eu Sim, com me certeza. Uhum. mantive mais ativa possível, de fazer caminhada, de fazer exercício físico em casa. Me inscrevi na academia pela primeira vez, mesmo não sabendo usar, eu estava indo. E aí foi quando eu descobri que eu estava grávida Isso foi quando? novamente, mais ou menos Que ano? um ano e pouco depois. Isso que eu tive a minha filha em 2012, então 2013 mais ou menos foi quando eu comecei a tentar me exercitar ainda, porque ainda não sabia muito a respeito, eu fazia o básico do básico. Aí em 2015 foi quando eu tive meu filho, então mais ou menos 2014 foi quando eu descobri que eu estava grávida do meu segundo filho. E Uhum. dessa vez eu falei, essa gestação vai ser diferente. Então eu procurava vídeos no YouTube de yoga para gestante, que tem um monte, né? Exercícios para gestante em si. Então, assim, eu pesquisava muito a respeito do que uma gestante podia ou não fazer durante a gravidez e em cada estágio da gravidez também. Então, Uhum. foi uma gravidez bem ativa. Foi o completo oposto do que tinha acontecido na primeira gestação. Que legal, que Então, legal. chegou ao ponto de eu até me informar com o médico quanto tempo eu precisava ter ali de repouso para poder voltar a fazer as atividades físicas, em casa mesmo. Então, isso da atividade física, para você ver como faz Uhum. diferença, até quando a gente está gestante, porque muita gente fala, agora eu estou grávida, eu não posso mais. A não ser realmente Eu sempre vi que o essa pergunta médico mesmo, fale, sempre vi essa olha, você pergunta. não pode. De tipo assim, se Então, se eu tô gestando, eu será sou que eu uma posso prova fazer viva isso? disso. É, Então, então, realmente, tipo, você consultar seu médico sempre, né? Essa é a primeira dica mais valiosa de todas. Sempre consulte um profissional sobre o assunto. Então, foi o que eu fiz na minha segunda gestação. Eu perguntei para o meu médico, eu falei, olha, eu comecei a fazer exercício, falei para ele, já sabia mais ou menos o que tinha acontecido na gestação da minha filha. Eu falei, eu não quero parar, né? Falei, eu posso continuar? Ele falou, sim, só que agora nos 3 primeiros meses, que é o mês mais delicado, tenta fazer coisas mais leves, né? Que não vai, principalmente assim, tem muita gente que às vezes pergunta a respeito dos exercícios de abdominal. Abdominal não é bom fazer. A criança está sendo gerada ali e tudo, e aham. você vai ficar É, espremendo que o nem dá músculo também, né? ali, não é legal. E até perigoso causar a diástase, né? Que é o afastamento dos músculos do abdômen. Uhum. Então, às vezes a gente põe na cabeça que aquilo vai prevenir a diástase, mas não, na verdade pode causar. Então, o abdominal em si não é bom fazer, mas de resto, eu fazia todo tipo de exercício e o médico falou, só não fique pegando peso para fazer, então, assim, Aham. uma garrafa de água, alguma coisa, tá tudo ok. Mas na E época eu não tem, fazia musculação. Então, tipo assim, exercícios diferenciados, especiais para as pessoas que estão grávidas, as mães que estão grávidas, para poder fazer. Então tem. Você chegou a com dar aula, alguma coisa do tipo, certeza, ou não?
Porque eu acho que assim, Na, vamos na tirar época o. eu ainda não estava. Pode falar, pode falar. Não, vamos desmistificar, porque tem muita gente que não. Tem muitas mães que não começa a comer e não quer fazer exercício físico e acha que é ruim, né? Sim, Para o filho. Mas então existe é, realmente exercício físico que pode se fazer, que tem especialmente para grávidas, etc. É. claro. E assim, um exemplo bem assim, bom disso. A minha gestação com a minha filha, como eu disse, eu tinha ficado sem fazer nada praticamente a gestação inteira. O meu parto, ele levou praticamente 46 horas. Foram 46 horas de trabalho de parto, porque eu estava com dificuldade de abrir a passagem ali para minha filha. O meu quadril ele não estava se Uau, abrindo, ela não estava conseguindo passar. Então, foram horas e horas caminhando naquele hospital para lá e para cá para conseguir, né, ter mais espaço ali para minha filha conseguir passar. E mesmo assim, foi quase que forçado para ela sair, porque o médico já estava preocupado, porque fazia muito sim. tempo já, e eu também já estava esgotada, porque eu não conseguia dormir por causa das contrações, não conseguia me alimentar, né? Então, assim, foi terrível. Já no do meu filho, como eu estava mais ativa, do meu filho eu tenho até que confirmar, mas eu acho que não chegou a estar nem. Deixa eu ver aqui, tá aqui, eu vou até confirmar para mim não falar mentira. Mas eu acho que o do meu filho foi mais ou menos 11, entre 11 a 16 horas de trabalho de parto, acho que foi isso. Cadê? Vamos ver. Vamos ver aqui. Dia 24. Não, dia 24, no ano 24. Foi isso mesmo. Porque eu cheguei no hospital às 6 da manhã, foi quando as contrações começaram. E Você tem tudo quando marcado, foi tudo mais ou guardado. menos às 9 horas por aí. Bochechão. Quando foi mais ou Interessante. menos às 9 horas por aí, foi quando rompeu a bolsa, né? E o Uhum. meu filho nasceu mais ou menos às 4 horas da tarde. Foi isso. Interessante, interessante. Então, assim, ajudou até mesmo na hora do trabalho de parto. E se eu tiver uma dica só de exercício para passar para as mães, que não tem risco, é claro, que não Manda. esteja com uma gravidez de risco, que não seja contraindicado para ela, por favor. É a bola suíça. Não sei se você já ouviu falar dessa bola suíça. É uma bola grandona de fazer Bola suíça. exercício. Ah, Isso. aquela que você pode fazer abdominal, aquela bola Essa, gigante mesmo? isso, ela mesma. Ela mesma. Ah, tá. Essa bola, eu comprei ela na gestação do meu filho e ela foi maravilhosa, porque tem uns exercícios que você pode fazer ali Olha em só. cima dela para Dica, ajudar no dica de seu graça aí pra quadril, galera. né? Para ajudar Já ali pega no seu seu caderninho, quadril, para anota aí, galera. ajudar, né? De tudo. Então, assim, esse exercício específico que eu fazia para ajudar na hora do trabalho de parto, eu acho que foi o melhor de todos, porque tinha vezes que a grávida ela conhece a barriga, né? Como que está a nossa barriguinha. Então, toda vez que eu fazia esse exercício, eu sentia que a minha barriguinha ela estava descendo um pouquinho mais, Uhum. o que significa que o bebê está encaixando melhor. E nos 3 últimos meses, que foi onde eu mais fazia esse exercício usando Sim. a bola suíça, eu sempre via que eu fazia, aí eu começava a sentir uns estralos no meu quadril, sabe? Como se realmente estivesse se abrindo assim. Eu falava, gente, que incrível, né? Eu O não sei nem corpo humano é incrível. exatamente. E aí você pegou e passou dessa, como é que fala, dessa fase aí, fez exercício, começou, tava bem, como fala, tava bem dedicada aí, Me né, nessa, mantive nessa parte, ativa ali manteve ativa. Aí depois e você foi teve seu filho. mais ou menos Vai. depois de um ano. Depois de um ano que ele nasceu, mais ou Uhum. menos, foi quando eu decidi pegar mais firme, dar um outro passo. Certo.
em relação ao exercício físico. Foi quando eu voltei a trabalhar, né? E falei, agora eu vou entrar numa academia. Eu quero ver como funciona esse negócio aí. Até E esse porque foi o seu primeiro contato com a eu academia? tinha... Na Fora aquele academia contato lá em atrás? si, isso, para musculação mesmo, foi o meu primeiro contato. Esse foi o primeiro contato mesmo, porque até então eu só fazia aquilo que eu sabia, que é o que todo mundo sabe. Legal. É uma bicicleta, um abdominal. Basicão, Então, isso. Então, dessa vez, quando meu filhinho já estava com 1 ano, eu falei, não, agora eu quero criar uns músculos aqui, porque eu comecei a seguir pessoas no Instagram que tinham a ver com o fitness, que tinha a ver com a musculação, e tinha uma mulher em específico, que agora eu já não lembro mais o nome dela, porque faz muito tempo. Ela estava nos seus 50 anos, e ela tinha um corpo e uma disposição que eu falava, não é possível. Eu falei, eu vou fazer esse negócio aí também. Eu falei, eu quero chegar eu nos acho que eu meus conheço essa 50 mulher anos aí. igual essa Eu acho que eu vi mulher. ela no Instagram. Acho que eu já vi ela no Instagram já. Então, ela Eu tem, vou pesquisar o nome dela depois, ela eu vou deixar tem no, 3, no, nos 4 comentários. filhos, uma coisa assim. Uhum. Eu não, Ela é realmente impressionante. não Ela é lembro mais o impressionante. nome dela, porque é incrível. E isso foi um dos pontos de partida assim para mim resolver começar na musculação. Então eu me inscrevi na academia e comecei a perguntar: como que eu faço isso? Tanto que o dono da academia perguntou para mim: como é a sua primeira vez? Eu vou te acompanhar, né? Pelo menos essas 1, 2 semanas, te ensinar mais ou menos. Ele chegou até a montar um exercício, uma programação de exercícios para mim inicial, Uhum. só para mim realmente me enturmar ali com a musculação, né? Sim, sim. Para E começar, foi né? onde Sair eu do comecei a zero. pegar gosto. E desde então, assim, eu não parei. Desde então, eu não parei mais. É claro Uhum. que tem, assim, aqueles contratempos de acontecer alguma coisa, você ficar 1 mês, 2, ou talvez até 6, como foi o caso da pandemia, que foi quase 1 ano, né? Uhum. Mas sempre, mesmo tendo esses intervalos, eu sempre voltava. Bom filho a casa torna, não tem jeito. Eu Qual foi o voltava maior que nem intervalo que você teve? o filho pródigo. Eu acho que o maior intervalo que eu tive foi realmente na pandemia, porque teve a parte que ficou fechadas as academias, que não tinha como eu mesmo usar a academia, mas ainda assim eu fazia uma coisa ou outra ao ar livre, né? Uhum. Mas a musculação em si eu não tinha como fazer mais. Aí, logo após, a pandemia foi em 2020, certo? Sim. Isso, comecei em 2020, né? Pelo menos. É. Eu lembro que eu estava Isso, viajando acredito que no sim. Vietnã. Então, né, foi finalzinho ali de 2019, comecinho de 2020, que foi onde estourou mesmo, né? Aí, Exato. logo em 2020, quando começou a pandemia, no mesmo ano eu me mudei para Okinawa. Em novembro de 2020 eu me mudei para Okinawa. Uhum. Então, como teve toda a mudança, adaptação e tudo mais, eu ainda fiquei um período sem poder frequentar a academia, porque não conhecia ainda o local, não tinha carta de habilitação ainda. Então, até eu me adaptar, levou mais um tempinho, que deu um total de quase 1 ano, vamos dizer. Porque teve uma vez ou outra que eu voltava para a academia quando eu ainda estava em Mainland, mas Sim. depois que eu vim para cá, eu fiquei um bom tempo sem frequentar a academia. Aí, foi quando eu comecei as lives, né? E quando eu comecei a fazer os exercícios. Aí, tinha as coisinhas para fazer em casa, e Uhum. eu estava tentando me manter ativa ainda, mas a musculação em si eu tinha meio que dado uma pausa. Mas, deixa eu ver.
Isso foi, mais ou menos isso. Mas logo depois que eu comecei a fazer a musculação, frequentar a academia, que foi gerando mais interesse, né? Eu comecei a buscar por ajuda profissional, tanto com alimentação quanto com a musculação em si, porque eu ainda não entendia nada, né? Não tinha ainda um desejo de participar de alguma competição nem nada do tipo, porém, eu queria, tá? Porque eu me lembrava daquelas pernas que eu tinha quando eu tocava taiko. Sei. E eu queria ter aquelas pernas de novo. Então eu falei, eu preciso fazer uma musculação. Estamos chegando lá, na parte onde você começou ganhando seus troféus. Isso aí. Então, assim, até então, o meu objetivo era realmente ganhar peso, ganhar massa muscular, porque eu estava pesando 45 quilos quando eu tive meu filho. Então, por mais que eu estava fazendo exercício físico, eu ainda estava magra, tipo, estava bem magra. Acho que foi o mais magra que eu fiquei depois que eu me tornei adulta. E eu não gostava, é óbvio, né? Eu costumo falar hoje em dia, assim, quando eu vejo as minhas fotos, quando eu lembro daquela época, que era só a cabeça. Sabe, aqueles quando a gente é criança, que a gente faz o círculo, aí faz o ali, eu me sentia daquele jeito. De tão magra. Então, eu queria mudar aquilo. E eu comecei por conta própria, fazendo exercício em casa, mas ainda não estava sendo suficiente. Eu estava sentindo mais fome, só que eu sabia que eu precisava de ajuda se eu realmente queria aumentar de peso, aumentar a minha massa magra, porque eu não queria simplesmente engordar. Eu queria estar saudável e queria ter um músculo, ter um corpo legal, né? Aí eu busquei a primeira ajuda, comecei, né, a ficar mais firme na academia, a ter um treino ali, uma dieta ali para me seguir. O que ajudou foi quando eu comecei a subir, que eu consegui subir até 52 quilos, e eu ficava estagnada nesses 52 quilos. E você acha que a alimentação fez total diferença, então, na sua vida? Com certeza, a alimentação é o que ajuda sempre, porque a musculação em si, quando eu estava fazendo só a musculação, eu estava sim tendo os resultados, e estava sim ficando legal. Porém, por mais que as pernas estivessem ficando legal, as costas, os braços e tudo mais, a barriga não estava, porque eu comia de tudo. Eu comia fritura, eu comia doce, e eu comia mais besteira até do que comida em si, né? Por causa da correria do dia a dia. Eu acho que esse é um erro da tinha galera, né? ali aquela barriguinha, né? Eu acho que esse é o erro da galera, Sim, tipo assim, com começa certeza. a treinar muito e fala assim, eu quero ter aquele corpo sarado ali, quero ter aquele tanquinho. Só que ele come de tudo. Sim. Então, assim, eu acho que cada um tem um objetivo diferente, né? Tem pessoas que comem realmente tem pessoas que treinam realmente para comer, né? Mas tem pessoas que querem ter aquele shapeão, aquele corpo maravilhoso, mas eles entram na academia, treinam pesado até, mas não prestam atenção na alimentação. Eu acho que prestar atenção na alimentação faz uma grande diferença. Eu acho que é total, né? Nossa. É aquela famosa frase, né? De que você é o que você come. E não tem jeito. Por mais que você não precisa, talvez, ir uma dieta regrada. Porém, se você souber como comer e o que comer, eu costumo até falar, não é comer, é se alimentar. Que tem uma diferença. Você sabe a diferença? Sim. Vamos ver. O que é alimentação e o que é comer? Bom, eu acho que comer, sei lá, então, eu vamos dar uma costumo perspectiva. falar que... Eu acho que Vamos ver. comer, eu acho que é você, sei lá, comer o que te der. Você vai sei lá, no combine, né? As conveniências Isso daqui, aí. ou você, sei lá, come pão, come banana, o que te der, tô com fome, vou pegar isso daqui. E se alimentar, se for pelo lado oposto, deve ser ter uma dieta, se alimentar bem, saudável. Não sei, imagino isso. O se alimentar é você não usar o estômago só, é você usar a sua cabeça. Por que usar a cabeça? Porque
se você, eu acho que talvez uma pessoa iniciante ainda não tenha essa noção. Mas a gente escuta a vida toda que carbo faz mal, que gordura faz mal. E isso, de certo, é um pouco verdade, mas também não é. Uhum. Por quê? Quando a gente fala se alimentar, é você imaginar ali que você vai colocar um prato, vai fazer um prato bem feito. Vai colocar uma quantidade boa de carboidrato, uma quantidade boa de proteína e uma quantidade de salada também, legumes, Uhum. vegetais, que também vai nutrir o seu, que é essencial para o nosso corpo, que são as fibras também, né? Claro. Uhum. Então, isso é você se alimentar, você pensar o que você vai comer, você comer consciente, Balancear, né? não simplesmente colocar qualquer coisa. Porque, por exemplo, tem gente que fala, eu me alimento bem, só que eu não consigo, vamos supor, eu não consigo emagrecer. Só que aí você vai ver o prato da pessoa. De repente, ela come ali proteína, ela come ali carboidrato, legumes, vegetais, porém, ela come isso daqui de carboidrato, isso Uhum. daqui de salada e isso daqui de proteína. Ou Certo. talvez isso daqui de proteína, isso daqui de salada, isso daqui de carboidrato. Então, tem muito a ver também com o objetivo da pessoa. Se meu objetivo é ganhar massa muscular, massa magra, eu Uhum. preciso comer uma quantidade um pouquinho mais alta de carboidrato para me dar mais energia, mas também tenho que manter mais ou menos a mesma quantidade de carboidrato, de proteína, perdão, de proteína para me ajudar a formar os músculos, certo? Sim. Aí a mesma pessoa, uma outra pessoa quer emagrecer, mas quer fazer aquela mesma refeição que aquela pessoa ali que está querendo ganhar massa magra. Não vai Certo. funcionar, porque ela tem que diminuir um pouco do carboidrato. Não é cortar o carboidrato, tá, gente? Diminuir um pouquinho do carboidrato, manter a proteína e comer um pouco mais de salada, de legumes, vegetais, para dar saciedade. Uhum. Então, tudo de Pessoas pecam acordo com o muito na seu alimentação, né? objetivo. Sim, você tem que ter uma noção de qual é o seu objetivo. Eu quero emagrecer, então é assim. Eu quero ganhar massa magra, então é assim. Eu só quero manter. Então, é praticamente a mesma coisa que a pessoa que faz uma alimentação voltada para ganho de massa magra, só que talvez uma Sim. quantidade um pouco menor, né? Então, a alimentação influencia muito em tudo. E eu tive uma prova bem clara disso na época que eu comecei a tentar cuidar um pouco melhor da minha alimentação. Porque me alimentando, não vou dizer errado, mas inadequadamente, eu não estava conseguindo atingir os meus objetivos, porque eu comia bem, porém eu comia pouco. Certo. Pode falar. E aí você começou a ir para, como fala? Você começou a ir para o lado mais. Quando você começou a entrar na parte de, ok, agora eu vou treinar para participar dos concursos, como que o concurso entrou na sua vida? Como que isso chegou até você? Isso foi uma ideia de um personal trainer que eu contratei quando eu trabalhava num restaurante. Olha só a ironia, eu trabalhava num restaurante e resolvi treinar na Gold Team, que ficava perto do restaurante. E até então eu nunca tinha contratado nenhum personal trainer. É porque não é qualquer academia que tem aqui no Japão, né? No Brasil, eu acho que isso tem um acesso um pouco mais fácil aos personagens trainer, mas aqui no Japão são algumas academias específicas que tem, né? O atendimento com o personal trainer. Sim. E quando eu entrei na Gold Gym, que eu vi que tinha essa opção de contratar o personal trainer para te acompanhar, eu comecei a fazer isso. Então, olha só como que eu escolhi o personal trainer que eu ia contratar. Eu olhava todos eles, né, enquanto eu estava treinando. Aí eu falava, o que eu quero? Eu falava, poxa, eu quero engrossar um pouco mais minha perna. Aí eu olhava dentre todos eles, quem tinha a perna mais grossa. E mais bonita também, é claro, né? Você ficava olhando a garota da academia, Aí falava eu assim, falava, vamos. vou pegar uma aula com esse daqui. Eu ficava, porque eu falava, poxa, se eu quero ter um corpo assim, nada mais justo Claro. do que eu pegar alguém que já tem o que eu quero.
E Aí eu aprender falava, com ele, né? hoje Exato. eu quero, com certeza. Então, às vezes eu falava, hoje eu quero melhorar o bumbum. Aí eu olhava, entre todos eles, esse daqui tem um bumbum melhor. Fazia aula com aquele dali. Você ficava Então, e numa ficava dessas, stalkeando tinha na um que eu academia. fazia aula direto com ele. Praticamente. Praticamente. Então, teve um deles que eu peguei a aula e que realmente vi que estava dando resultado. Porque quando você pega a aula com eles, eles te dão um protocolo de treino, né? Por mais que seja Uhum. só uma aula, eles te passam um protocolo. E eu comecei a seguir aquele protocolo e estava dando o resultado esperado, o resultado que eu queria. Aí um dia, este ser chega em mim e fala assim, por que você não compete? Você consegue ganhar. Aí eu falei, como assim, gente? Competir com quem? Quem que você está falando? Certo. Aí ele começou a me introduzir ao mundo do Que é isso que você bodybuilding. tá dizendo? Eu falei, por que competir? Eu só quero ganhar de mim mesma. Olha aqui como eu era. Uhum. E ele começou a me introduzir ao mundo do bodybuilding. Ele, pela primeira vez, depois de quase 6 meses frequentando a academia, ele me mostrou uma parede que eu nunca tinha percebido, que tinha o quadro de várias pessoas que tinha competido que treinava ali naquela academia e tinha competido. Eu não Certo. sabia que eles tinham essa área na Gold Gym, né? Até então. Aí ele falou, tenta competir. Vai ter um campeonato assim, assim, assado, e seria legal você tentar competir nele. Falei, bom, E aí por que você não? foi pra Vamos dentro. ver. Aí comecei a buscar por isso. Como ele era japonês, e a alimentação, né? Acho que questão da cultura muda bastante a nossa alimentação, então eu não queria fazer uma alimentação igual a deles, porque muito peixe, arroz, uns negócios que a gente não gosta muito. Aí Sim. eu procurei ajuda profissional novamente, de um profissional no Brasil que já tinha vivido aqui no Japão, porque isso era importante para ele saber também, né, das nossas condições aqui no Japão e tudo mais. Então, eu busquei a ajuda dele com a alimentação e com o treinamento. E falei para ele do meu objetivo. Ele falou, perfeito, eu treino as pessoas exatamente para competição. E ele já Que tinha legal. competido muitas vezes aqui no Japão também, e ganho. E foi assim que começou essa parte do Essa sua bodybuilding na jornada. minha vida. E como que isso Até mudou, então influenciou? Como que até isso mudou, então influenciou era sua um vida? objetivo pessoal, sabe? Uhum. Era um objetivo pessoal de simplesmente conseguir aquele corpo que era o meu ideal, né? Que era o que eu queria, né? E conseguir provar para mim mesma de que eu conseguiria dar início e fim a uma jornada, que neste caso era a competição. Sim. Porque até então eu tinha esse bloqueio mental de que eu sempre parava as coisas pela metade. E isso, eu precisava mudar isso, Certo. porque essa crença limitante que eu tinha não estava me fazendo bem. E quando eu me dei conta dela, eu falei, eu quero mudar isso. E a Uhum. competição já entrou como algo que iria me ajudar nesse meu objetivo. Porque, Uhum. fora o complexo de eu estar extremamente magra, eu estava vencendo também uma depressão. Eu estava com a autoestima completamente destruída. Uhum. Aí tem gente que ainda chegava a falar para mim assim, né? Ai, Pamela, mas como que você fica assim? Você é bonita, você é nova, você é isso, você é aquilo. Gente, a autoestima não tem nada a ver com o que você vê no espelho às vezes, tá? Não, com certeza. Bem mais profundo do que isso, né? Porque foram resultados também de um assunto um pouco mais delicado, que foi relacionamentos que eu vivi, que foram abusivos e coisas do tipo, que vai ficar para uma outra conversa que não tem a Sim, ver com com o assunto certeza. aqui no Um momento, próximo podcast. né? Com certeza, que é um assunto um pouco mais complexo e que vai
vai incomodar até algumas pessoas, que eu sei. Mas, enfim, Opa, então então eu vamos trazer estava numa vamos fase trazer o próximo muito podcast, vai ruim, incomodar pessoas. né? Então, eu estava numa fase bem ruim, na onde eu cheguei ao ponto de praticamente desacreditar de mim mesma. Eu já não tinha mais confiança em mim, confiança de que eu conseguia, que eu era capaz. E eu precisava recuperar essa autoestima, eu precisava recuperar essa crença em mim mesma, sabe? Uhum. Então, eu vi a competição com isso, que já ia me ajudar a matar um. Como que fala? Como que é que diz? Dois Matar um pássaros monte com de uma coelho pedra numa só. cajadada só, é isso? É. Em inglês, na verdade, a gente tem outro, né? A Mas, gente fala. Em inglês, a gente fala to kill two birds with one stone. Então, é tipo, literalmente traduzindo, matar dois pássaros com uma pedra. É. é isso aí. É exatamente isso. Porque eu ia unir o útil ao agradável. Ao mesmo tempo que eu ia alcançar um físico que eu nunca tinha alcançado na minha vida, eu ia competir, algo que eu nunca tinha feito até então, e a maioria das competições de escola, de corrida, dessas coisas assim, lembra que eu falei que eu não gostava de correr? Pois é, Sim, eu sempre perdia. Então, tipo, eu queria mudar isso. Eu queria mudar isso dentro de mim. Eu queria provar para mim que eu era capaz, sabe? é mindset, né? Então, veio a calhar que isso já foi um combo, com certeza. É. Isso foi um combo para mim começar a mudar tudo isso. E olha, não chega a ser nem 5 minutos que você fica no palco, vamos dizer assim. Quando você, Uhum. depois de toda aquela preparação, de todos aqueles meses, tem até uma boa parte de sofrimento, né, na preparação. Quem é Sim. bodybuilding sabe, porque tem que renunciar a A muita gente vai coisa. trazer também um episódio especial aí para falar sobre sua competição. Acho que merece um episódio, né? Um podcast. Vamos, merece, porque olha, o negocinho difícil, parece que não vai acabar nunca. Imagina, imagina. Mas no geral, assim, quando eu subi no palco, que eu me vi ali finalizando aquilo que eu me propus a fazer, Uhum. para muita gente ali que estava ali era só a competição, mas para mim era uma mudança de vida. Eu estava abrindo uma nova porta para mim, sabe? Sim. Era algo mais Porque profundo, né? ali eu acabei com uma crença limitante, eu acabei com aqueles bloqueios que eu tinha. Eu provei para mim mesmo que eu era capaz, que eu consigo, né? Então, a felicidade que eu senti de eu ter concluído aquilo foi melhor do que qualquer prêmio. Ver meus filhos torcendo para mim ali na plateia, eu consegui, sim, os troféus nas duas Uhum. categorias que eu saí, tanto a biquíni, meu Deus, confundi aqui as categorias, a biquíni quanto a model athlete. As duas Uhum. eu consegui uma premiação, uma medalha de uma, troféu da outra, que eu fiquei em terceiro e em quinto lugar. Uhum. Mas, sabe, não era nem aquilo, não foi nem aquela premiação que me deixou feliz. Porque eu realmente não esperava ficar, né, tanto em Foi o fato terceiro de lugar quanto você em quinto lugar. Eu não me via. Pode foi o fato de falar? você foi o fato de você competir, entrar na competição e vencer aquela competição com você mesmo, né? De tipo falar assim, eu concluí o que eu vim para fazer. Eu Isso, acho que isso foi o seu maior desafio e sua maior conquista, né? com certeza. E a sensação, né, que você tem de, tipo, eu consegui, eu acabei, eu terminei isso Uhum. daqui, sabe? É libertador, é Imagina, libertador de imagina. É. verdade. Você se propor a fazer uma coisa e você vê que você conseguiu terminar aquilo. Ao trancos e barrancos, mas foi, sabe? Sim, Então, isso aconteceu mesmo. comigo com inglês, na verdade, porque quando eu fui para Irlanda para fazer o intercâmbio de inglês, eu queria muito aprender a falar inglês e entender, queria comunicar efetivamente em inglês. E aí eu tinha essa barreira de nunca aprender, sabe, nunca terminar algo. E por mais que eu fui me arrastando para lá e Uhum. nunca gostei de estudar, isso é verdade, nunca gostei de estudar. Olha, revelações. Mas chegando lá na Irlanda eu aprendi a gostar de Acho que estudar e ninguém comecei a gosta estudar. muito, né? Não, é. E aí eu comecei a estudar.
tentar estudar e falar assim, agora tem que pegar a sério, né? E eu comecei a estudar inglês e quando eu comecei hoje, depois de muito tempo, quando eu me vejo assim, comunicando com... Cheguei até a ter relacionamentos, né, com outra pessoa de outro idioma, que era só inglês. E quando você se comunica com amigos, se você assiste filme, se sua vida hoje é totalmente em inglês, eu consigo criar conteúdo em inglês. Eu fico muito orgulhoso de mim mesmo, porque eu falo, cara, tipo, eu conquistei algo, sabe? Eu consegui algo. Eu consegui chegar lá. Eu não fiquei só no Com quadro, né? certeza. Então eu entendo perfeitamente o que você está querendo dizer sobre o mindset. E foi libertador ao ponto de abrir portas para muitas outras coisas. Esse fato de você acreditar em você é tão importante, porque até então eu não me via como referência para ninguém, eu não me via como exemplo para ninguém. Eu queria ser, pelo menos para os meus filhos. Eu sempre quis ser exemplo para os meus filhos, pelo menos. Mas eu cheguei ao ponto de ver, durante essa preparação, né, de vir pessoas falando que eu motivava elas, que eu era a inspiração delas, que verem meus posts, ver meus stories era o que estava dando força. Teve pessoas até que falou que estava em depressão e o que estava ajudando ela era o fato de eu estar ali esforçando, de eu não estar desistindo. Então, assim, eu falava, gente, como assim? Eu nem me recuperei ainda, eu ainda estou aqui saindo da minha, estou me libertando ainda e eu já estou ajudando outras pessoas. Então, assim, não tem nem explicação, sabe? Porque você, uma coisinha, uma atitude sua consegue ajudar tanta gente e ver isso, né? Me ajudou também no fato de começar a me abrir para outras coisas, me abrir para outras oportunidades. Porque teve gente procurando ajuda e eu falava, mas quem sou eu para te ajudar? Tipo, comecei ontem, nem sei o que eu estou fazendo direito, como assim que eu vou te ajudar? Ah, não, monta um treino para mim, monta uma dieta, passa um treino, vem aqui treinar comigo, me treina. Eu falava, gente, não, calma. E aí foi quando você... Eu estou fazendo com orientação. Sim. Isso. E aí foi quando você resolveu fazer o... Peraí, estão pedindo muito isso. É aí que eu queria chegar, na verdade. Eu queria chegar porque... quando você começou a estudar para virar personal trainer, né? Você fez o... Isso. Porque algumas mulheres, né, que me conheciam, que já me seguiam e que eu nem sabia ainda que elas existiam, porque elas estavam ali, tipo, você perde o controle, né? Porque quando você começa o Instagram, às vezes você começa no objetivo de, tipo, não, o meu objetivo no começo, o meu objetivo inicial do Instagram era para os meus parentes que estavam distantes, para quem está no Brasil, para eles verem um pouco mais do que eu fazia, ver os meus filhos, né? E tudo mais, uma forma de me conectar a eles. E inicialmente era essa a ideia. Até que eu comecei a mostrar mais da minha rotina e começou a surgir mais gente, chegou ao ponto de eu ter quase 4.000 seguidores e eu falei, não sei quem é tudo isso. Uau! Então, tinha gente que eu não conhecia, eu cheguei a ter um stalker, você acredita? Eu me lembrei disso agora. Um pouquinho antes da minha competição, ele me encontrou em um passeio que eu fui fazer com meu tio e com meu irmão. E era, se eu não me engano, foi um luau, o meu primeiro luau da vida. Nunca tinha ido para esse tal de luau. E eu fui com meu tio e com meu irmão, e esse rapaz me reconheceu. E ele... Então, não era stalker, então era seu fã, você está fazendo aqui? Não, foi stalker. Sabe por quê? Eu vou te explicar, a gente vai chegar lá, calma aí. Ele nunca tinha mandado mensagem, mas ele já me seguia, já via os negócios, tudo. Então, ele me viu lá, veio conversar comigo, eu falei, poxa, que legal, ele falou que me seguia, né? Aí, a primeira impressão, eu falei, nossa, que proporção que você está tomando, né? Eu achei interessante e tal, meu tio, meu irmão estavam ali perto, eles também falaram, nossa, o cara te segue, né? Seu fã. Meu tio até falou para mim, né? Igual você disse, ele é seu fã. Só que aí teve uma hora que eu fui pegar água para eu vir beber, porque, né? Eu estava na reta final ali da competição. Nunca vão para um luau quando vocês estão perto de competir, tá? Foi terrível para mim manter minha alimentação ali. Mas eu fui. E quando eu fui pegar água, Thiago,
Esse cara me viu saindo de perto do meu tio e do meu irmão e veio atrás de mim. Aí, nisso que ele veio atrás de mim, ele começou a perguntar, ué, mas até então coisas normais, né? Ele, mas você não está prestes a competir já? Você está bebendo? Eu falei, estou bebendo água. Ele, então deixa eu pagar água para você. Eu falei, tá, né? Tudo Arrumou bem, o não crush. vi nada demais. Então, aí ele pagou a água para mim e falou: vamos conversar um pouquinho, que não sei o quê. Eu falei: vamos, né? Por que não? Eu falei: mas vamos lá ali fora, porque o meu tio e meu irmão estão me esperando, eles vão ficar preocupados se eu não voltar para lá. E ele segurou no meu braço, não me deixava voltar. Eita. Aí ele começou a conversar coisas assim, bem desconfortáveis, começar a perguntar coisas que Aham. não. Pô, ele me conhecia, ele me seguia, eu não Sim. conheço ele, era a primeira vez que eu estava vendo ele, né? E eu Não tentando sabe? ser simpática, eu falei, não conheço a pessoa, como que eu vou tratar mal uma pessoa que eu nem conheço? Sendo simpática, como eu sempre sou com todo mundo, não vou ser diferente só porque, né? Sim, E sim. nisso ele começou a me incomodar um pouco, e meu irmão me viu, e ele veio para dentro para tentar me recuperar, para me levar para fora de novo. Ele, mas eu vou ficar lá fora com vocês? Eu falei, cara, você pode ficar onde você quiser, o lugar é público, se você quiser ir lá, vai lá. Só que ele começou Uhum. a jogar chavequinho e meu tio viu que estava com uma certa maldade, aí meu tio pegou e começou a ficar um pouco bravo. Eu falei, olha, você está começando a me incomodar, então eu gostaria que você parasse, né? E aí ele falou, não, desculpa, não foi por mal e tal, e saiu. Então, tudo bem. Só que num outro dia, Que coisa. ele viu no meu Instagram, porque realmente eu não tinha noção da proporção que o meu Instagram tinha tomado. Teve um dia que eu fui sair com o meu tio novamente, logo após a competição, em um evento que algumas amigas minhas, inclusive o meu patrocinador na época, estava organizando. Aí eu falei, bom, Uhum. eu vou lá. E fui eu e meu tio novamente. Porque sempre que eu ia para esses lugares era com meu tio e com o meu irmão. E acho que era uma balada sertaneja, uma O coisa cara era um assim, né? stalker mesmo, era, tipo, Aí eu fui tava nesse, complicado. nesse, nesse evento. Então, como era do meu patrocinador, eu postei ali o evento e ele deduziu que eu iria. Uhum. E ele foi no evento porque eu estava lá. E ele Ah, veio de trouxe. novo, e Uhum. dessa vez ele foi bem conveniente. Ele foi bem conveniente ao ponto de incomodar meu tio, e meu tio falou: vamos dar um jeito desse rapaz sair daqui, porque senão eu vou acabar dando umas porradas nele. Eu E, lembro desse e tio. Eu depois lembro disso, desse tio. então. E o cara tava sendo bem chato, bem chato. Tá deixando meu tio bem irritado já também, porque ele tava invadindo, né, o nosso espaço já. Sim, sim. Aí eu tentei cortar ele, não deu muito certo, acabei tendo que chamar o segurança. Mas enfim, não aconteceu nada além disso. Depois disso, eu bloqueei o rapaz no Uhum. Instagram, porque eu falei, tá me assustando, né? E como eu ainda não tinha noção da proporção que tomava no meu Instagram, eu não deixava de postar as coisas. Só que aí eu me lembrei, esse cara tá vendo tudo, né? Então, às vezes eu Sim, sim, postava sim. momentos meu com meus filhos, esse tipo de coisa. Eu falei, vai que esse cara descobre onde eu moro, alguma coisa assim. Aí eu comecei a ficar um pouco mais assustada. Foi onde eu comecei a deixar um pouco o privado no privado, né? Sim, sim. Restringir mais. Uhum. Mas ainda bem que foi o único. Mas ainda acontecia às vezes, né, de fake, sempre, às vezes até mesmo pessoas que acham que te conhecem, né, que têm Sim. uma intimidade com você, começar a falar coisas desagradáveis, mesmo que seja só no direct, já é bem chatinho. Então, gente, não seja esse sem noção. Bom, o E, papo tá bom, Pamela, mas mas eu queria, eu queria chegar ao final desse primeiro podcast, porque já estamos com uma. Eu tinha programado vamos lá, 45 minutos, vamos mas o papo é tão finalizar. bom que a gente chegou a 1 hora e 15 de podcast. Eu acho que a gente tem dá pra fazer mais uns 2 ou 3 episódios ainda com você. Podcast, a gente vai estar falando sempre aqui, parceria, né? A gente tá fazendo uma parceria legal. E uma coisa que eu queria, você Sim, falou, a gente conseguiu dar uma concluir bem assim
dar um background, né, um contexto para a galera que tá tipo, seguindo a gente aí, sobre de como você começou, por que você começou a fazer exercício físico, que você depois aí conseguiu alguns certificados, alguns, né, na sua carreira de personal trainer, virou profissional, você treinou, se formou como personal trainer profissional. E agora eu queria falar o seguinte, para as pessoas que estão nos assistindo e que de repente está querendo começar e vai começar a fazer um exercício físico e não sabe por onde começar do zero. Eu ia fazer 5 perguntas aqui, mas a gente vai deixar para o próximo episódio. Mas eu vou fazer uma pergunta só para as pessoas que querem hoje começar, pessoas que querem hoje começar a fazer academia ou treinar ou exercitar, tá totalmente sedentário, não sabe nem por onde começar. Dá um conselho para essa galera que quer começar agora a fazer. Sim, com certeza. Bom, como você mesmo falou, se a pessoa está no sedentarismo, ela não tem que dar um baque, já começar a fazer tudo e querer agarrar o mundo de uma vez só, que não vai dar certo. E às vezes é até arriscado para a sua saúde. Então, antes de tudo, sempre vai no médico, faz um check, uma geral, né? Vê se está tudo ok com a sua saúde, se está tudo ok com o seu coração. Depois disso, começar leve, uma caminhada, um trotezinho de vez em quando. Se tiver uma bicicleta, andar um pouco de bicicleta. E aos poucos, porque só o fato de você sair do sedentarismo e começar a caminhar, seu corpo já vai dar uma diferença e tanto, porque seu metabolismo vai começar a acelerar, as coisas vão começar a trabalhar como elas têm que trabalhar. Você vai ter mais disposição, vai começar a ter mais energia. Então, sempre comece aos poucos, e conforme você conseguir, você vai aumentando. Então, Pamela, seguinte, eu acho bom também avisar a galera, tipo, para, de repente, buscar, antes de começar também com tudo, também buscar uma ajuda, de repente, né, fazer um check-up aí, ver se tá tudo bem com o coração, como é que é. Acho que é importante também, né? Sim, sim, e não só a ajuda dos médicos em si, né? Você tá ali com os exames em dia, ver se a sua saúde está tudo ok, mas também ajuda para dar o pontapé inicial, né? Alguém que talvez entenda mais a respeito de atividade física do que você, ou alguém que já vem praticando atividade física, que já sabe pelo menos um pouco daquilo dali para estar te dando uma ajudinha, né? Ou então, o mais recomendado, é claro, procurar uma ajuda profissional, nem que seja só... Tem muitas pessoas que hoje em dia ajudam pelo Instagram mesmo, gratuitamente. É apenas um pontapé, você saber pelo menos qual caminho você tem que trilhar, né? Exatamente. Perfeito. E assim, para as pessoas que estão, sei lá, nos assistindo aqui também, nossos seguidores, de repente, você não quer deixar seus contatos, redes sociais, e eu ouvi dizer que você está querendo montar um projeto novo aí para as pessoas, uma mentoria nova, não sei. Acho que tá vindo coisa boa por aí, né? Sim, sim. Com certeza. Acho que no decorrer desses anos, o que eu aprendi a prezar muito é a nossa saúde, porque, como eu disse no começo, era algo mais relacionado à estética. Depois de um tempo, começou a ser praticamente algo para vencer problemas internos, coisas que estavam acontecendo dentro de mim. E hoje em dia, eu vejo isso como algo que vai me fazer viver por mais tempo. Porque quem não quer ver os filhos crescendo, ver os filhos tendo seus próprios filhos, né, poder brincar com os netos e coisas do tipo. Então, hoje em dia, o meu objetivo, o meu foco mesmo é a saúde e a longevidade. Eu acho que todo mundo quer viver mais, né? Então, por que não começar agora? Sim, eu sou um. Quero alcançar aí meus 90 anos ainda forte, se Deus quiser. Por isso tem que implementar agora, começar agora, correr, fazer. Então, deixa suas redes sociais aí pra galera saber, de repente entrar lá e começar a te seguir, porque você está sempre postando um conteúdo legal aí pra galera também, né? Poder ajudar elas. Sim. Eu vou deixar nos comentários de qualquer forma, mas só falar aí suas redes sociais. Que no caso do personal trainer, rede social, é o nome. Ai, meu Deus, tô perdida aqui. Tá, lembrei. Só para mim não falar errado, deixa eu conferir aqui, né? Tá, focus.fit22.
que é onde eu estou passando dica para vocês, né? Para você estar usando no dia a dia, na academia, e para estar atingindo esse objetivo que é ter uma vida mais saudável e mais longa, né? Vamos prolongar nossa vida. Perfeito, perfeito. Pamela, foi muito bom, bom demais ter você aqui hoje nesse podcast. Primeiro podcast, abrindo aí, fazendo uma abertura muito, muito boa para a galera que está assistindo a gente aí. De repente, a gente quer, nosso objetivo principal com isso, o meu objetivo principal com isso é levar um pouco mais de conhecimento aí para a galera e, de repente, começar a incentivar, motivar o pessoal a sair da zona de conforto, buscar saúde, buscar produtividade. E acho que esse é o principal foco aqui desse podcast, tá? Então, estou muito grato. Muito obrigado mesmo por ter participado aqui Sim. do primeiro e vamos marcar outros podcasts. Vamos falar mais sobre saúde aqui, muito, muito, muito mais. Combinado? Vamos sim, com certeza. Combinadíssimo. Então é isso, gente. Muito obrigado por ficar até aqui com a gente, por assistir esse podcast maravilhoso com a Pamela Miura. E a gente vai voltar aqui com mais outros convidados para poder trazer mais conhecimento, saúde e vamos viver mais. Até mais, gente. Tchau. Beijão, tchau.